Seja muito bem-vindo ao nosso quarto e último episódio da série, começando do absoluto zero ao trade no Forex. É isso mesmo, nosso quarto episódio e você não perde por esperar, porque essa aula está gigantescamente magnífica. Eu nem sei se essa palavra existe, mas essa aula vai te surpreender, vai explodir a sua mente e superar todas as suas expectativas. Se você chegou aqui com uma expectativa de uma aulinha legal, você vai ver que essa aula vai amplificar o seu nível de trade. E você que não sabe nada, está começando agora, você vai ter acesso a uma das minhas estratégias que coloca dinheiro no meu bolso em dólar. Mas antes, por favor, já clica aqui no like e se você não se inscreveu nesse canal, já se inscreve porque isso me ajuda pra caramba ao YouTube entender que esse canal é relevante para continuar entregando esse vídeo para mais pessoas. E ao final desse vídeo, se você sentir que isso te impactou, se você sentir que esse conteúdo, que essa série realmente foi relevante para você, por favor, compartilha com mais 2, 3, 4 amigos para que eles tenham acesso a esse conteúdo também. E sem mais delongas, agora que você já clicou e deixou o like aqui, já se inscreveu no canal, vamos relembrar. Nessa série que começou algumas semanas atrás, você já aprendeu sobre qual que é a melhor corretora para você operar Forex. Te ensinei também nessa série como você abrir uma conta da forma correta. Te ensinei também como depositar valor na corretora, como conectar a sua conta da corretora ao MetaTrader, que é a plataforma que a gente utiliza para operar. Te ensinei também sobre spread, pips, sobre a calculadora para que você consiga ali calcular o risco das operações. Te ensinei também sobre o que é o Forex no contexto geral, qual é a estrutura do Forex. Te ensinei também um gerenciamento impecável de forma profissional para você executar as suas operações. E hoje eu vou te ensinar uma estratégia incrível que me faz ganhar muito dinheiro em dólar no Forex. E antes de eu seguir para a aula, deixa eu te contar uma novidade que eu não estou aguentando. Eu ia deixar para o final, mas eu não vou fazer isso, vou contar logo agora. Eu consegui um benefício inacreditável para você que abrir a conta na Hantec. Então você que chegou até o final desse episódio, e eu já quero que você coloque aqui, ó, hashtag até o final, tô contigo, Sacra. Meu irmão, eu consegui um benefício exclusivo para quem clicar aqui na descrição desse vídeo e abrir conta, clicar no link aqui na descrição desse vídeo e abrir conta através do meu link lá na Hantec. E aí, depositando um valor de $100, você vai ter um bônus de 100%. Galera, isso é culpa de vocês também, porque vocês estão comentando aqui Hantec, vocês estão interagindo, perguntando aqui nos comentários. Então, a Hantec viu isso e disponibilizou um bônus de 100% pra gente. Ou seja, você vai depositar $100 e vai receber um bônus de mais $100 como margem para você operar. Olha que loucura! Você só vai ver isso na Hantec. Porém, esse bônus é limitado. Ele só vai durar daqui para os próximos 15 dias. Então, quando passar os próximos 15 dias, esse bônus não vai estar mais valendo. Então, você precisa abrir conta agora. Pausa esse vídeo aqui, abre conta, volta lá no primeiro se você não abriu conta ainda, assiste, abre a sua conta, deposita o seu valor e segue o passo a passo que vai estar aqui na descrição do vídeo para que você receba o seu bônus de 100%. Eu tô gritando porque eu tô muito empolgado com isso, beleza? Então não perde esse benefício por nada, porque isso é incrível e você realmente não vai ver isso em nenhuma corretora de Forex por aí, apenas na Hantec e através do link do Gorilla King que vos fala. E vamos para o conteúdo, porque o conteúdo hoje tá imensamente magnífico. Eu preparei algo muito especial e caprichado para que você saia dessa aula com uma clareza e já amanhã, por exemplo, execute aquilo que eu vou te ensinar aqui. Então vamos lá. Para a gente ir para o conteúdo, eu preciso que você entenda o seguinte. Eu não estou aqui para te contar uma historinha bonita ou te mostrar um setupzinho, uma fórmula mágica para você clicar em comprar ou vender e fazer dinheiro. Não, não é isso. Eu preciso que você entenda que para que você seja um trader profissional, você precisa entender do básico até o avançado. Por isso essa aula aqui. E hoje eu vou te conduzir através de vários passos
até chegar na tomada de decisão. Então a gente vai caminhar do básico até você conseguir encontrar o contexto sozinho e também conseguir alinhar isso dentro do gráfico para você operar. Então, se você estava aqui achando que eu ia chegar com uma aulinha básica, com um setupzinho de cruzamento de média, não. Eu vou te ensinar nessa aula, de fato, como você encontrar boas regiões compradoras e vendedoras e como você se posicionar depois que você encontra essas regiões. Então vem para cá, para o primeiro passo e para a primeira coisa que a gente precisa entender para estar bem comprado ou bem vendido dentro do mercado de Forex, que é um mercado 24 horas e que pode te pagar 5 vezes mais porque é em dólar. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é a teoria de Charles Henry Dow, que é a teoria que ele mostra pra gente o que é uma tendência de alta e o que é uma tendência de baixa. Então vamos lá. Uma tendência de alta, galera, ela é feita de topos e fundos cada vez mais altos, ou seja, a tendência permanece válida enquanto o movimento continuar renovando suas máximas. Então, como assim, ó? Percebe aqui que aqui a gente tem um topo e aqui a gente tem um fundo. E o mercado aqui, nesse caso, está andando, ó, perna de alta, correção, perna de alta, correção, perna de alta, correção, perna de alta. Então, enquanto esses topos aqui, ó, estiverem sendo rompidos, isso significa que o movimento de alta ainda continua válido, ele ainda continua funcionando, o movimento de alta ainda está acontecendo. Então a gente tem alguns pontos também que a gente pode observar, por exemplo, se você unir esses fundos aqui, você vai perceber que nós temos praticamente uma seta apontando para cima, indicando que o movimento é de alta. E outro detalhe importante dentro da teoria de Charles Dow é isso. Quanto mais fundos mais altos, ó, fundo cada vez mais altos e topo cada vez mais alto, a gente tem uma tendência de alta. Isso é básico, isso é simples, tranquilo de entender. E a tendência de baixa é o contrário. A tendência de baixa nós temos topos e fundos cada vez mais baixos. Então você vai conseguir ligar, por exemplo, ó, a linha aqui e você vai ter ali um movimento baixista com topos e fundos cada vez mais baixos. Então eu tenho fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo. Enquanto esses fundos estiverem sendo rompidos, isso significa que o movimento de baixa ainda está validado. Isso aqui é básico, é simples, é tranquilo de você entender. Poxa, se eu ensinar isso aqui para minha filha de 5 anos, ela vai entender, olhar para esse gráfico que está subindo, olhar para esse gráfico e identificar que está caindo. Só que aí eu te pergunto, será que só identificar a tendência de alta e a tendência de baixa já nos dá base para fazer uma boa compra ou uma boa venda? Talvez não. Ele te dá uma base para entender, pô, se o mercado está subindo, eu vou buscar operações na ponta compradora. Se o mercado está caindo, eu vou buscar operações na ponta vendedora. Isso é identificar uma tendência de alta. Então, quando você identifica uma tendência de alta, você já sabe o que buscar. Se você identifica uma tendência de baixa, você já sabe o que buscar, que nesse caso da baixa é uma venda e nesse caso da alta é uma compra, porque você quer ver o preço cada vez mais alto, renovando as máximas, como a gente aprendeu aqui. Mas tem mais uma coisa que eu quero te ensinar, que vai te trazer mais tranquilidade e mais base para você acreditar na região, na operação e conseguir identificar as melhores regiões para você comprar ou vender. Então vem comigo. Agora que a gente aprendeu que a gente tem uma tendência de alta e dentro da tendência de alta nós temos topos e fundos e dentro da tendência de baixa nós temos topos e fundos também, a gente precisa entender o seguinte, que todo topo é uma resistência e todo fundo é um suporte. Então vamos lá. O que é uma resistência, então? Uma resistência é a região ou preço que segura a continuidade do movimento. Ou seja, é uma região que o mercado não consegue mais fazer o movimento altista. Então perceba, ó, aqui estava subindo, chegou nessa região, caiu. Aqui estava subindo, chegou nessa região, caiu. Aqui estava subindo, chegou nessa região, caiu. Então essa região nós chamamos de resistência. E todo fundo é um suporte, que é a região ou preço que segura a continuidade do movimento baixista. Então, por exemplo, aqui estava caindo, chegou nessa região, subiu. Aqui estava caindo, chegou nessa região, subiu. Aqui estava caindo, chegou nessa região, subiu. Então, essa região verde aqui é um suporte, que é a região onde o preço não consegue mais dar continuidade no movimento baixista. Beleza? Então, automaticamente, só de pensar nisso, a gente já entende que, por exemplo, poxa, beleza, se essa região aqui o preço não consegue passar, então isso significa que eu posso tentar uma venda ali. É uma boa região vendedora para buscar essa queda, depois que a gente já tem 2 ou mais toques.
E aqui, depois que a gente já tem 2 ou mais toques, é uma boa região para trabalhar a compra, porque é uma região de suporte, ou seja, um fundo, e se for uma região de resistência, um topo. Até aqui você está conseguindo entender? Já deixa aqui nos comentários. Por quê? Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se você ainda não deixou o seu like, já faz isso, porque eu tenho certeza que essa aula aqui vai expandir muito a sua mente. Então se inscreve nesse canal aqui, não deixa de participar do bônus de 100%, que tá tudo aqui explicadinho na descrição do grupo. Você precisa participar, porque ele só vai durar de hoje até os próximos 15 dias. Então, quando bater os 15 dias, acabou. Não vai ter mais esse bônus de 100% e você pode acabar ficando aí com aquele gostinho ruim na boca, né, de não ter participado desse bônus exclusivo para nossa turma aqui do Gorilla King Trader. Então vamos lá, vamos voltar para nossa aula. E aí vamos lá, é importante também a gente conectar mais um ponto nesse nosso livro, mais um ponto nessa nossa jornada, que é o quê? A teoria da troca de polaridade. Depois de você entender que todo topo é uma resistência e todo fundo é um suporte, entender o que é uma resistência e o que é um suporte, e também entender que numa resistência a gente procura por vendas e num suporte a gente procura por compras, a gente tem que entender aonde a gente acha essa resistência e esse suporte dentro de uma tendência de alta ou de baixa. E é isso que eu vou te explicar agora. Então perceba, a gente acabou de comentar um pouquinho mais atrás que todo topo é o quê? Uma resistência e todo fundo é um suporte, beleza? Então todo topo é uma resistência e todo fundo é um suporte, ok? Então, entendendo isso, a gente já consegue entender a teoria da troca de polaridade. O que é a teoria da troca de polaridade? É o seguinte, uma vez este topo aqui rompido, então, ó, o mercado veio, preço veio, rompeu esse topo. Quando o preço voltar nessa região, essa região que foi rompida, que era uma resistência, ela troca polaridade, ou seja, o que era resistência vira um suporte, ou seja, um fundo. Então aqui a gente tem, ó, topo e fundo. E aí quando o mercado rompe essa região aqui, que era uma resistência, e o contexto de retorno para essa região, ela vai se caracterizar agora como um suporte. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas como que eu vou usar isso a meu favor? É o seguinte, você vai olhar para o gráfico, você vai buscar essa movimentação dentro do gráfico e vai buscar por compras dentro da tendência de alta aqui, ó, o mais próximo possível dessa troca de polaridade, porque isso aqui é um movimento de defesa para a continuidade do movimento ascendente. Então, toda vez que você pensar em comprar ou vender, se for uma tendência de baixa, você vai olhar para o passado e vai observar, pô, peraí, eu estou próximo de uma região de troca de polaridade? Poxa, estou, caramba, legal, tem uma boa oportunidade de compra se deixar um gatilho. E aí você pode observar as suas compras nessa região, deixando o gatilho, com o stopzinho abaixo dela, para buscar ali 2, 3, 4 para 1 do seu risco ali, mediante aquilo que a gente falou na aula de gerenciamento. Então, a troca de polaridade vai te ajudar muito. Entender isso, ó, até escrevi aqui para você, ó, entender isso te dará oportunidade de comprar ou vender nas melhores regiões. Então, entender isso vai te dar a oportunidade de estar comprado nas melhores regiões. E por que é a melhor região? Porque essa região de troca de polaridade, ela é a região que marca o início de um novo movimento. Então, por exemplo, ó, quando nós estamos operando, eu não quero comprar, por exemplo, eu até posso, mas é legal, é importante e é saudável que a gente consiga identificar o início do movimento, para que a gente tenha bastante espaço para buscar os nossos alvos. Então, poxa, dá para comprar aqui? Dá para comprar. Dá para comprar aqui? Dá também. Mas por que não comprar aqui, ó? Por que não estudar, buscar entender a movimentação para comprar nessa região e estar ali o mais próximo possível para pegar um movimento mais longo? Então é isso que eu estou mostrando para você, a possibilidade de você pegar esse trade o mais próximo possível desse suporte usando a teoria da troca de polaridade dos topos e fundos anteriores rompidos, seja no movimento de alta ou seja no movimento de baixa. Então, vamos lá. Eu já te ensinei duas coisas que vai melhorar muito a sua vida no mercado financeiro, se você já opera e não tem resultado, ou se você está começando agora, aprendendo ali o básico, tá? Isso aqui vai te ajudar muito a você não estar comprado ou vendido em regiões ruins. Então, se você focar em pegar os seus trades nessas regiões, cara, isso vai te levar para outro patamar. Mas será que para aqui?
Ou tem algo mais que eu posso te ensinar para que você tenha ainda mais confiança nessas regiões? É claro que tem. E como sempre, eu não sento aqui para dar uma aulinha qualquer. Se eu sento aqui para investir o meu tempo em vocês, trazendo conteúdo, esse conteúdo você pode ter certeza que ele é relevante. Então tem a cereja do bolo, o detalhe do detalhe que eu vou te ensinar agora para trazer ainda mais confiança e trazer ainda mais detalhe para o time das suas operações. Então vem comigo aqui. E aí vamos lá. Eu acabei de te ensinar sobre suporte e resistência, mas tem uma categoria, vamos dizer assim, tem uma categoria, tem um nível a mais do suporte e resistência que ninguém te ensina por aí de graça. E o Sacra, como sempre, vai trazer esse conteúdo para você, para te abençoar, para que você pare de ficar tomando esses stops bobos por aí. O que é um suporte ou uma resistência norte? É a região ou preço que quebra o zigue-zague do movimento vigente. Então, por exemplo, ó, aqui nós temos um movimento de alta, tá vendo? Perna de expansão, correção, ou seja, fundo, topo, topo, fundo, cada vez mais alto, tá bom? E aí, a resistência norte, ou seja, a resistência norte é quando o preço muda essa característica. O preço chega na região, tá? A resistência norte é a região que o preço chega e essa característica anterior do zigue-zague ascendente, topos e fundos mais altos, muda, começa a fazer um movimento descendente. E aí o que a gente faz nesse contexto aqui? Nesse contexto, quando você observar no gráfico uma resistência norte, ou seja, uma região que o mercado mudou a sua característica, ou seja, estava subindo, começou a cair, ou seja, topos e fundos mais baixos, ou estava caindo, começou a subir, você vai marcar essa região aí no seu gráfico, beleza? Vai marcar, vai colorir ela bem bonito, ok? Se for uma região de resistência, coloca vermelho, né? Vai colorir ela aí bem bonito, deixar ela bem marcada. Você pode escrever também nessa região aí no seu gráfico, beleza? Então eu marquei aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela marcada e quando o mercado retornar para ela, quando o mercado, por exemplo, ó, aqui nesse cenário aqui, o mercado quebrou a estrutura, né? Foi embora, foi vindo, foi andando, foi andando. Quando o preço retornar para essa região de resistência norte, o que você vai observar? Você vai observar três cenários que eu coloquei aí. O C1, que é o cenário 1, o C2, que é o cenário 2, e o C3, que é o cenário 3, beleza? O cenário 1 é uma falha de continuidade, é quando o preço não consegue dar continuidade, ou seja, se ele está vindo aqui ó, de topos e fundos cada vez mais alto, esse aqui teria que romper também, mas ele não consegue, deixa um topo que mais baixo. Esse topo mais baixo é um cenário de falha da continuidade do movimento altista. É um cenário que pode trazer uma possibilidade de venda para nós. O segundo cenário é o cenário do falso rompimento. Quando o preço chega na região da resistência norte, rompe essa máxima, mas não consegue dar continuidade. Chega aqui, começa a deixar doji, começa a deixar candles insinuando a venda, candles demonstrando que perdeu a força na ponta compradora, e aí também pode lhe trazer uma oportunidade na ponta vendedora, pelo fato de ser uma resistência norte. E o terceiro cenário é o retorno em V, né, no caso da venda, e o retorno em A, no caso da compra, que isso aqui acontece quando o preço chega esticado na região. Então, toda vez que você perceber que o preço chegou esticado, longe das médias nessa região de resistência norte, você pode observar porque te trará uma boa oportunidade na ponta vendedora. E aí você pode estar pensando assim, mas caramba, Sacra, isso é muito interessante, mas teria como você dar mais detalhes pra gente? É claro que eu vou te dar mais detalhes, porque trade é um jogo de xadrez. Você tem que estar sempre um passo à frente do mercado para conseguir enxergar a região e a probabilidade do que pode acontecer no futuro. É isso que um trade faz. Um trade olha para o passado, marca as regiões e entende que o que aconteceu no passado tem grande chance de acontecer no presente também. E é isso que a gente faz. E é por isso que eu vou te dar mais detalhe para você ficar mais seguro ainda operando no Forex aí pela Hantec com um bônus de 100%. Que loucura, eu tô até agora em choque com isso, galera. Então vem para cá. Você precisa entender de uma vez por todas o que não é trade. Então o que não é trade? Trade não é sobre um simples setup
ou uma fórmula mágica de cruzamento de média, uma regra de coloração, um indicador que te mostra onde comprar, onde vender. Isso não é trading, pessoal. Cuidado, cuidado com essas promessas falsas de dinheiro fácil. Cara, não é sobre isso. Trade não é sobre isso. O que é trade? É a união da análise técnica e suas confluências, ou seja, contexto, e contexto é rei. Então, para você alcançar resultado satisfatório, para você alcançar o nível profissional, para você alcançar o nível de chegar a $100 por dia, você precisa deixar para trás essas coisas que não são trade, que só te atrapalhou até hoje, e focar em ler a ação do preço, entender o que é uma tendência de alta, topo e fundo, entender o que é um suporte, uma resistência, entender o que é uma troca de polaridade, entender o que é uma resistência e um suporte norte, como o preço pode chegar lá e quais são os cenários que você pode pegar uma boa compra, uma boa venda. E é isso que eu tô te ensinando aqui. Eu não tô te ensinando a ficar dependente de uma regra de coloração, de uma média móvel, de um setup. Eu tô te ensinando a ler o gráfico, entender o contexto que é rei e executar as suas operações a partir desse contexto, porque isso te traz segurança, tranquilidade para continuar operando e buscar todo santo dia o seu dólar ali, o seu dinheirinho para colocar no seu bolso. E assim como eu, mudar de vida e mudar a vida da sua família também. É isso que eu tô te apresentando aqui, entendeu? Então vamos lá. Agora eu vou te apresentar o suprassumo, o suco do suco do suco para você conseguir fazer as suas operações, que é o quê? A operacionalização disso tudo que eu te ensinei até aqui. Então você vai juntar tudo que eu te ensinei da teoria de Charles Henry Dow, tendência de alta, tendência de baixa, o suporte e a resistência, a troca de polaridade e também o suporte e resistência norte. Você vai juntar isso tudo e agora eu vou te dar o passo a passo para você encontrar essas regiões e pegar a sua compra ou a sua venda e colocar dólar no bolso. Então vem comigo para cá. Presta bem atenção nisso aqui. Agora a operacionalização. Qual que é o primeiro passo? Qual que é a primeira coisa que você precisa fazer quando você sentar no mercado? Você precisa marcar as regiões de suporte e resistência norte. Marcando as regiões de suporte e resistência norte, você vai saber aonde você vai comprar e aonde você vai vender quando o preço chegar lá. Então isso vai te trazer tranquilidade, vai te tirar aquela ansiedade de eu tenho que clicar toda hora. Não, quando chegar na minha região, eu faço uma compra ou faço uma venda. O segundo passo é o quê? Ter a paciência de aguardar o preço chegar na região. E aqui eu quero falar olhando nos seus olhos, tá? Tem muita gente que perde dinheiro no mercado, a maioria perde dinheiro no mercado porque não tem paciência e responsabilidade com o seu patrimônio. Então, se você não tem paciência para esperar a estrutura chegar, ou melhor, esperar o preço chegar na sua região e deixar a estrutura C1, C2 ou C3 para depois você pegar ali o trade, cara, o mercado pode tirar tudo que você tem. Eu falei no início dessa aula que eu não tô aqui para contar a história da carochinha, contar a história boazinha para ninguém. O mercado, ele pode ser o nosso melhor amigo e trazer coisas incríveis para nossa vida. Mas se você se comportar como um menino dentro do mercado, ele pode ser o pior vilão da sua vida. Então, tenha paciência. O segundo passo é exatamente esse. Tenha paciência de aguardar o preço chegar na sua região de suporte ou resistência norte. Tenha paciência. O terceiro passo é o quê? Identificar qual é a estrutura que o ativo está deixando, qual é a estrutura que está aparecendo naquela resistência ou suporte norte. Ou seja, você vai marcar a região de suporte ou resistência norte, você vai ter a paciência de esperar o preço chegar lá, não vai pegar nenhum tipo de compra ou venda antes, vai identificar qual é a estrutura que está acontecendo ali, se é o C1, se é o C2 ou se é o C3, e vai fazer o quê? Aguardar o gatilho e executar a operação no gatilho. Então, como que seria um gatilho no cenário 1? O gatilho de venda no cenário 1, ele vem após a troca de polaridade. Então, ó, rompeu o fundo anterior, deixou um gatilho aqui nessa região, você pode vender com stop acima dele, depois que ele já rejeitou a resistência norte, e já iniciou o movimento de baixa. O cenário 2, como eu posso pegar uma venda, Sacra? No cenário 2, você vai vender após a falha da continuidade do movimento. Então, ó, rompeu esse topo aqui na região de resistência norte e começou a deixar candles de falha, esses candles serão o seu gatilho, serão a sua hora de entrar na operação.
E no cenário 3, Sacra, como eu faço para vender ou para comprar? Nesse cenário, é imprescindível que o mercado esteja vindo esticado, ou seja, longe das médias, um movimento forte até essa região. E aí, quando chegar aqui em cima e você ver algum tipo de gatilho, pode ser vários candles gatilhos, um martelo no caso da venda, né, uma estrela cadente, perdão, no caso da venda, né, no caso da compra pode ser um inside bar, 1, 2, 3 de compra e por aí vai. Existem vários gatilhos que você pode identificar nessas regiões, mas o que mais importa para mim é a identificação da região e o passo a passo para você pegar uma venda ou uma compra. E esse contexto também se aplica para operações da ponta compradora. Estou dando um exemplo da ponta vendedora aqui, tá? Para ficar mais fácil, mas também se aplica a uma resistência, ou melhor, também se aplica a um suporte norte. No caso de uma compra, você vai esperar esse contexto também acontecer. Você pode ter certeza que você identificando isso e executando esse tipo de operação, você vai conseguir ter bons trades, e não só bons trades, mas uma boa sequência dentro do mercado de Forex. E agora eu quero te mostrar um exemplo como esse. Existem vários, mas vou pegar um exemplo como esse dentro do gráfico no ativo XAUUSD. Então presta atenção. Então vamos lá, vem comigo. Ó, perceba aqui, ó, que nós temos um movimento de alta, correção, movimento de alta, correção, movimento de alta, correção, movimento de alta. Opa! Ó, rompeu o fundo anterior, quebrou a estrutura e mudou o quê? A característica, mudou o zigue-zague. Agora o zigue-zague é descendente, beleza? Então, ó, uma vez que o mercado muda esse zigue-zague de alta, ó, começou o zigue-zague de baixa, a gente marca a região que iniciou esse movimento como uma região de resistência norte. Não foi isso que a gente acabou de aprender na nossa aula? Então vamos lá. Vamos marcar essa região aqui, tá? Vamos deixar essa região marcada e vamos esperar o preço chegar lá. Enquanto o preço não chegar lá, a gente fica aguardando. Então vamos ver, ó. A hora que o preço chegar, a gente vai observar aquele nosso cenário do C1, C2 ou C3. Então, ó, tá lá o preço, nada de chegar lá, ainda trabalhando abaixo, e a gente vai mantendo a nossa marcação nessas regiões. Ainda trabalhando abaixo, ó, não chegou na região, ainda trabalhando abaixo, e a gente vai mantendo até o preço chegar lá. Tá? Por isso que é importante a gente operar Forex, porque a gente tem vários ativos. Opa, chegou na região. E chegou rompendo a região. E aí qual é o cenário que a gente tem? Vamos lá ver o cenário que a gente tem. Ó, chegou rompendo a região. Então a gente pode aguardar o cenário 1 ou o cenário 2, né? Para observar ali se o mercado vai trazer algum tipo de oportunidade para a gente na ponta vendedora naquela região. Então vamos lá. Quando a gente observa ele chegar nessa região, a gente vai esperar, porque por enquanto ele ainda não deixou gatilho para a gente. A gente vai aguardar, vamos aguardar. Opa! Deixou um primeiro gatilho ali. Por quê? Chegou esticado. Então a gente tem aqui, ó, nós temos um C3. Então aqui seria uma venda, ó, uma venda aqui com stop acima dele, beleza? No rompimento daquela mínima, buscando ali aproximadamente 2 para 1, 3 para 1 do risco. Vamos ver se pagou. Opa, olha lá. Ó. Olha isso aqui, que coisa magnífica, galera. A gente aguardou ele deixar o gatilho acima da região e perder mínima. Aí você deve estar se perguntando, Sacra, em qual tempo gráfico? Galera, no tempo gráfico do 5, do 15, você pode aí fazer isso da forma que você ficar mais confortável. Tem gente que vai fazer pelo 15 porque tem mais segurança, são poucos candles. Tem gente que gosta de pegar com stop menor ainda, vai para o 2. Então você vai utilizar o ativo que você mais tiver confortável. Mas vamos lá. Primeiro aqui, ó, primeiro candle, primeira ativação que ele deixou foi um C3, né? Chegou esticado na região, deixou gatilho, entrou na venda. Só que se a gente for observar, ele também deixou o gatilho do C1, que é o quê? Aqui embaixo, ó, esse gatilho aqui. Por que esse gatilho? A falta de continuidade, tá vendo? Ó? Então a gente teve o primeiro gatilho aqui, ó, deixa eu marcar para vocês. Então a gente teve o primeiro gatilho aqui, que foi o C3, tá? Nessa região. E depois aqui ele deixou um novo gatilho, para quem não entrou no C3, ó. Ele deixou um novo gatilho, que nesse caso aqui foi o gatilho do C1, que é o que deixa ali a falta de continuidade. O mercado não consegue dar continuidade. E ambos pagaram aí mais de 2 para 1 do risco. Então, por isso que eu falei para vocês que é muito importante a gente ter atenção nessa região. Mas vamos ver o que aconteceu para cima ali? Ó, nossa, olha quanto que esse ativo caiu, galera. Olha isso aqui.
um risco-retorno no C2 de quanto? Vamos ver. Risco-retorno no C2 foi de quanto? Ó, risco-retorno no C2 foi de 11:1. E o risco-retorno no C1 foi de quê? Opa, foi de 5:1, galera. 5:1 o risco-retorno dessa operação. Então vamos lá. Qual que é o seu dever de casa? É procurar essas resistências e suporte norte aí nos ativos, no euro, no ouro, né? Você vai procurar essas regiões de resistência e suporte norte e vai fazer exatamente o que eu fiz. Procurar o C1, o C2 ou o C3 e ver como que ele funcionou. E de verdade, procura aí e eu quero que você deixe aqui nos comentários. Se você vê que isso não funciona, você pode vir aqui nos comentários, tá? E falar que eu vou te responder ali. Agora, se você vê que isso aí funciona, você precisa compartilhar isso com mais um amigo. E aí vamos recapitular essa aula magnífica que eu tenho certeza que você gostou. A teoria de Charles Henry Dow, tendência de alta, tendência de baixa. Depois a gente buscou ali entender o que é um topo, o que é um fundo, como resistência, como suporte. A teoria da troca de polaridade. Ensinei para vocês um hackzinho incrível sobre suporte e resistência norte. Isso aqui é a aula que eu tirei de dentro da minha mentoria para vocês, tá? Inclusive eu tenho algo para falar aqui agora no finalzinho para vocês. E aqui, ó, o que é o trade, o que não é o trade e como você trazer o contexto para dentro das suas operações. E depois te mostrei exatamente como você faz para conseguir ali buscar os seus trades no C1, C2 ou C3. Galera, isso aqui é o suprassumo da análise técnica para você ficar tranquilo operando. E antes de terminar, eu quero te pedir de novo, se você curtiu esse vídeo, cara, se você gostou, se esse conteúdo realmente abriu a sua mente, deixa o like aqui e comenta até o final, porque em breve tem novidade para vocês aqui nesse canal. Semana que vem a gente continua tendo aula, semana que vem vai ter aula aqui, vou trazer aula extra. E um detalhe importante é o seguinte, se você quiser entender mais sobre o Forex, se você quiser aprender, aprofundar dentro de um método validado ali, que é o que eu tô te ensinando, isso aqui é só a pontinha do iceberg. Agora, se você quiser estudar de fato o beabá, até se tornar profissional nisso aqui, eu tenho um curso que pode te transformar num trader profissional operando Forex. Esse curso já foi validado, esse método dentro do curso já foi validado por centenas de alunos meus e tá tudo aqui na descrição. Você pode clicar no link aqui, procurar a minha equipe para você adquirir esse curso com mais de 10 horas de aula, onde lá dentro você vai aprender do absoluto zero também até as minhas técnicas mais lucrativas dentro do Forex. Essa aqui foi só uma das técnicas que eu utilizo. E lá dentro você vai ter acesso a várias técnicas para você ter um leque de possibilidades na sua mão para você operar e não ficar preso a apenas um contexto, ter vários outros tipos de contexto, beleza? O que eu te ensinei aqui já vai te ajudar muito, já vai te levar para outro patamar. Agora, se você quer caminhar, se você não quer ficar sozinho, se você quer realmente parar de perder dinheiro e ter o acompanhamento de alguém que já passou o que você está passando e pode te dar os melhores conselhos e também te entregar o melhor conteúdo para você operar e ganhar dinheiro no Forex, ganhar aí até $100, é só você vir aqui na descrição e clicar ali no link da mentoria de Forex e você vai ter acesso a esse conteúdo gravado e sempre atualizado. Estou sempre atualizando as aulas dentro desse método, tá bom? Então eu espero você lá também, porque quem adquirir essa mentoria do Forex, tá? Se você adquirir essa mentoria do Forex, você vai ganhar também acesso à minha sala educacional. Olha que incrível. Então você vai ganhar acesso à minha sala educacional para operar comigo ali na madrugada, também durante o dia e poder fazer as operações, me ver operando, ver eu executando todos esses contextos aqui que eu estou ensinando para vocês. Então isso aí é realmente disruptivo. Então você tem três coisas para fazer. O exercício de casa, que é o quê? Procurar essas regiões que a gente acabou de ensinar, fazer a sua conta na Rantek e aproveitar o bônus de 100%, tá? Como margem do valor que você depositar ali a partir de R$100, porque só tem os próximos 15 dias. Essa promoção é limitada, ela não vai ficar rodando para sempre, tá bom? E aí também chega mais junto comigo para caminhar operando Forex dentro lá da mentoria junto comigo, beleza? Então eu espero você e também espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Quero que você deixe seu feedback, deixe sua dúvida aqui, pode perguntar que eu tô respondendo todo mundo e até domingo que vem com a nossa aula extra aí sobre a mente inabalável no Forex. É nóis, tamo junto!